17 de janeiro, peçamos a luz da palavra do Senhor para o nosso dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo 3, versículos 1 ao 6. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: estende a mão. Ele a estendeu, e a mão ficou curada. Ao saírem, os fariseus com os partidários de Herodes imediatamente tramaram contra Jesus, a maneira como haveriam de matá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos, triste, né? Porque, primeiramente, nós olhamos que Jesus, ele enfrentou todo tipo de pecado, toda situação presente no coração humano, através das mais variadas pessoas que ele encontrou no decorrer do seu caminho. E ele nunca se usou uma expressão como essa: ira, decepção. Por quê? Porque o coração daquelas pessoas estavam endurecidos. Então o pecado em si era considerado como uma falta de noção por onde caminhar. E Jesus, ele se fez o caminho, então mostrou quais passos todos nós poderíamos dar. E assim nós fazemos como cristãos. Mas quando que Jesus não tem espaço na vida do ser humano? Quando o seu coração está endurecido, como estavam os fariseus, mestres da lei, aonde eles tinham formulado a sua verdade e Deus não existia mais. Eles que formavam o pensamento de Deus, eles que eram mestres de Deus, eles que ensinavam a Deus. Esta era a realidade. E Jesus não aceita isso. Por quê? Porque diante de um homem enfermo, uma mão seca, então eles não estavam nem aí com o homem. Era problema dele, Mas estavam de olho vendo se Jesus iria violar aquilo que eles entendiam como era certo. Veja, não era o que Deus tinha dito, mas o que eles entendiam como certo. Por isso, a necessidade de cada um de nós ter a sensibilidade para a palavra de Deus. Porque quando nós, fazemos uma interpretação do nosso jeito, ou do jeito que me agrada, eu não estou mais seguindo a Deus. Inclusive, eu estou manipulando a palavra de Deus para dar razão àquilo que eu coloquei como verdade. Isso é uma injustiça. Então Jesus, a decepção, a tristeza e a ira é justamente isso. Como que pode as pessoas, ao invés de se preocuparem com esse filho de Abraão, com esse seu irmão de caminhada, com esse que pertence ao povo da chamada antiga aliança, estão nem aí para ele, mas querem ver simplesmente se esse mestre, no caso ele próprio, iria violar aquela lei que eles tinham formulado. Entendem, queridos cristãos? Nós também, nós somos defensores de tantas coisas nesse mundo, inclusive do próprio mundo, da ecologia, dos animais. Tudo isso é dever nosso de cuidar. Agora vejo como muitas vezes também invertemos os valores, Nós não nos preocupamos mais com o ser humano, e daí colocamos outras coisas acima do ser humano. Ninguém, por exemplo, de sã consciência vai assim, por exemplo, menosprezar a defesa dos animais. É justo, porque até onde nós sabemos, a raça inteligente somos nós, Então devemos cuidar da criação de Deus. Mas quando nós colocamos os animais acima do ser humano, não é uma inversão de valores? Não é uma repetição desse episódio do Santo Evangelho? Portanto, queridos,
tenhamos um coração sensível. E nessa sensibilidade nos leve a sermos verdadeiramente testemunhas do amor de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, o bom Deus abençoe você e através de você todos que estão ao teu redor. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Stay.